Olá pessoal, como vocês estão? Hoje o vídeo será um pouco diferente. Ele vai ser uma análise em tempo real para vocês notarem como é o raciocínio clínico por trás de uma análise funcional do comportamento. E eu farei isso a partir de sugestões que vocês, inscritos e seguidores lá no Insta, deram acerca de comportamentos que vocês têm dúvida ou curiosidade para saber como se analisam. Nós vamos começar pela resposta que o meu querido amigo Joseph mandou lá no Instagram para a pergunta que eu fiz. Quais comportamentos você tem maior dificuldade de compreender, analisar? E aí ele falou sobre o fazer exercício físico. Sempre que nós vamos analisar um comportamento, nós precisamos ser o máximo específicos possível. Por exemplo, quando nós falamos sobre o comportamento de exercício físico, quantas formas de praticar exercício físico vocês conhecem? Assim, acho que são muitas, quase inúmeras. E cada uma delas tem as suas especificidades. Por exemplo, existe uma diferença entre você ir jogar futebol com seus amigos ou ir jogar vôlei, de você ir na academia malhar. Então, nós precisamos distinguir cada uma dessas respostas. Por quê? Cada uma delas vão nos levar a tipos de consequências diferentes, possivelmente, em diferentes medidas. Então, eu sempre gosto de pensar assim, tá? Se essa pessoa está falando sobre exercício físico, que tipo de exercício físico e que respostas estão envolvidas nesse tal de exercício físico? E aí eu faço uma pequena lista. Podemos estar falando de malhar, podemos estar falando de jogar futebol, podemos estar falando de correr, que está em alta agora, ou até mesmo de fazer caminhadas, caminhar. Então, é interessante nós tornarmos essa palavra, esse termo que é um tanto genérico, o mais específico possível, para que então nós façamos uma análise desse comportamento. Então, nós aí sim começamos a nossa análise funcional. O que vocês acham de nós pegarmos a resposta de malhar aqui? Que tal? Que é bem comum, é bem acessível. Sempre que nós vamos fazer uma análise funcional dos nossos clientes, dos nossos pacientes, nós, é claro, precisamos identificar qual é a resposta em questão, para então nós olharmos para os antecedentes. Necessariamente, nós sempre começamos pelos antecedentes. Só que o que acontece? Nesse caso aqui, vocês não compartilharam comigo quais são os antecedentes desse comportamento. E é claro, eu nem esperava que vocês fizessem isso, porque nós estamos falando de comportamentos genéricos. Nós não estamos falando de casos específicos, né? Não seria nem ético fazermos uma análise de casos específicos aqui. Por que nós precisamos identificar os antecedentes sempre após escolher uma resposta? Porque, pessoal, o comportamento é indissociável do ambiente, do contexto em que ele acontece. Nós veremos a seguir como isso pode influenciar, tá? Mas, uma vez que nós não temos acesso a quais são os antecedentes da resposta de malhar, isso não nos impede de pensar em potenciais consequências para o comportamento de malhar. Não é? Por exemplo, eu vou citar aqui algumas consequências, algumas possíveis consequências que o comportamento de malhar produz no ambiente. É possível que vocês pensem em outras, que vocês completem essa análise. Fiquem à vontade para fazer isso aí na casa de vocês, para vocês contribuírem nos comentários também. Mas, então vamos lá. Uma vez que nós não podemos identificar os antecedentes, nesse primeiro momento, nós podemos pensar em potenciais consequências. Eu vou até escrever aqui. Potenciais. Ok? Então vamos lá. Então, quando uma pessoa vai para a academia, a primeira coisa que ela vai ter quando chegar lá, né, é contato social.
na maior parte dos casos, para quem não malha em academias de prédio ou estúdios de uso exclusivo, né? Até esses mesmos, às vezes, precisam de um profissional responsável. Uma vez que uma pessoa está em contato social, ela está em ocasião para fazer amizades, certo? Uma vez que a pessoa está na academia e nós sempre precisamos pensar do comportamento à luz do contexto da cultura, nós sabemos que ir para a academia atualmente é uma ocasião para que a pessoa tire fotos, não é? E até que poste essas fotos. É muito comum nós. Opa, amizades aqui. É muito comum que nós observemos nas redes sociais as pessoas postando o famoso tá pago. Então, ocasião para tirar fotos, ok? Repare que talvez, pessoal, tirar fotos por si só não seja agradável para todas as pessoas. Porém, a ocasião para tirar fotos pode servir de um antecedente para uma nova resposta que essa sim será reforçadora, que é o postar a foto. Quando nós postamos a foto, nós temos a chance de obter likes. E aí nós podemos fazer uma distinção aqui de longo prazo. Elogios, não é? Quando você posta uma foto, você pode obter ali o like, um comentário. Mas vamos voltar aqui então para o de curto prazo. Curto prazo. Contato social, ocasião para fazer amizades, ocasião para tirar fotos. Certo? Certo. Já que nós mencionamos as potenciais consequências de longo prazo para malhar, cabe aqui nós pensarmos em outras consequências. Se nós formos estender o comportamento de malhar a longo prazo, que consequências essa pessoa pode obter? Ela pode obter acúmulo de massa muscular, certo? Ela pode emagrecer. E ela pode, dependendo do contexto, melhorar a condição clínica. Repare aqui, pessoal, que como as consequências são dependentes dos antecedentes, né? Porque para eu poder afirmar que uma pessoa está melhorando de uma condição clínica, isso necessariamente implica em ter alguma condição clínica para que ela melhore, né? Pensando aqui em alguns exemplos que a atividade de malhar pode consequenciar em uma melhora clínica. Nós temos, por exemplo, casos de hipertensão. Não é? Nós temos de fibromialgia. Agora, se essa pessoa não tem hipertensão, não tem fibromialgia, não tem nenhuma condição clínica que traga algum tipo de comprometimento, nem faria sentido nós colocarmos aqui essa melhora na condição clínica como uma consequência, tá? Então, repare como os antecedentes são fundamentais para que nós consigamos analisar propriamente quais são as consequências na vida daquela pessoa, tá? Por hora, aqui, pessoal, nós já temos uma pequena lista de consequências plausíveis. É possível que vocês pensem em outras, mas vamos nos reservar aqui a essas. E, sendo assim, eu acho que é legal, então, nós pensarmos em potenciais antecedentes que façam com que essas consequências aqui tenham funções reforçadoras, não é? Então, é o seguinte, quando nós falamos de antecedentes, nós falamos de estímulos ambientais que oferecem a ocasião e alteram a probabilidade de ocorrência de uma resposta. Então, para uma pessoa malhar, ela precisa da disponibilidade de tempo e de uma academia, ok? Só que isso talvez não seja o suficiente para que uma pessoa
malhe, não é? E aí nós podemos entrar no fator de motivação. Eu acho que não é nenhum absurdo afirmar que pessoas diferentes têm diferentes níveis de motivação e tipos de motivação para que elas façam atividade física, para que elas malhem. Por exemplo, uma pessoa que tem a autorregra de que estar saudável é necessário para que ela viva melhor. Então, estar saudável permite que eu viva melhor. Ela possivelmente estará mais motivada a malhar do que uma pessoa que não tem essa regra. Tá? Falando no senso comum, talvez todas as pessoas concordem com isso, a grande maior parte delas, mas não necessariamente elas têm isso como uma crença arraigada, como algo que elas levem para a vida. Tá? Acontece que nós não precisamos falar só de regras. Nós podemos falar, por exemplo, de outras condições que tornem essas consequências aqui de ocasião para fazer amizades, de contato social, como reforçadores bem intensos, como o de alto potencial reforçador. Por exemplo, nós podemos falar de uma operação estabelecedora de privação de contato social. Pegando um exemplo em que isso é bem palpável de se observar, pessoas, por exemplo, que viveram a pandemia na abertura, no fim da quarentena, muitas pessoas começaram a malhar, não só motivadas pela melhora nas condições de saúde, mas também porque elas ficaram muito tempo privadas de contato social. E a academia acabou se tornando uma ocasião bem propícia para que ela retomasse esses laços. Era um período em que as pessoas ficavam muito em home office, né? Permanecem até hoje. Então, a privação de contato social é uma operação estabelecedora que aumenta o potencial reforçador positivo do contato social e da ocasião para fazer amizades. Tá? Vamos pensar em mais alguma coisa. Eu tinha falado sobre a possibilidade de melhora de condição clínica. Aqui nós podemos pensar também em outra operação estabelecedora, que é a hipertensão. Uma pessoa hipertensa, ela possivelmente tem mais motivadores para que faça atividades físicas do que uma pessoa que não a tem, que não vive sob essa condição. Então, a longo prazo, uma pessoa que malha pode ter a melhora clínica da hipertensão. Certo? Uma operação estabelecedora reflexiva, porque o comportamento retira o próprio estímulo aversivo. Tá? Pessoal, se vocês quiserem mais informações sobre operações estabelecedoras e sobre essa história de motivação na análise do comportamento, eu sugiro que vocês deem uma olhada no vídeo que eu vou deixar disponível no card aqui em algum ponto da tela. Tá? Então, aqui nós traçamos alguns potenciais antecedentes para o comportamento de malhar na vida de uma pessoa. Então, a disponibilidade de tempo e de uma academia, uma regra que estar saudável permite que eu viva melhor, a privação de contato social e até a hipertensão. Claro, existem inúmeros outros antecedentes para uma resposta de malhar. Aqui eu trouxe algumas hipóteses. Quando nós pensamos à luz da clínica, um outro termo que nós poderíamos usar como antecedente que está bastante em alta é o termo valor. Por exemplo, uma pessoa pode ter o valor de autonomia. Para que uma pessoa se mantenha autônoma a longo prazo, é importante que ela faça investimentos na saúde. Né? E malhar é uma forma da pessoa manter o corpo dela saudável, não garante, mas aumenta a longevidade e
faz com que essa pessoa se aproxime do valor. Aproximação do valor. Quando nós falamos em termos de análise do comportamento, valores são reforçadores verbalmente construídos. Tá? O valor é um termo muito utilizado nas terapias comportamentais contextuais, como a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, e a FAP, a psicoterapia funcional analítica. Eu não lembro em português, me perdoem, pessoal, mas a sigla é FAP. Tá? Então, quando nós pensamos agora nos processos, que são as relações funcionais entre consequências e respostas, nós podemos elaborar também novas hipóteses. Para uma pessoa que está sob uma operação estabelecedora de privação de contato social, o contato social pode ser um reforçador positivo. Reforço positivo. R+. A ocasião para fazer amizades também é um reforçador condicionado positivo. Reforçador condicionado positivo. R+. Certo? A ocasião para tirar fotos, portanto, a mesma coisa. E a aproximação com o valor, a mesma coisa. Aqui, pessoal, para ficar de uma forma um pouco mais simples, a gente poderia até tirar essa parte de condicionado e só deixar como reforçador, tá? Reforçador positivo, reforçador positivo. Tá bom? Quando nós olhamos para as consequências de longo prazo, então nós podemos pensar em outros processos. Nós podemos falar de reforço positivo também para os elogios, para o acúmulo de massa magra como reforçador positivo. Emagrecer é interessante, pessoal. Por quê? Nós vivemos em uma cultura que é majoritariamente gordofóbica. Alguns de vocês podem discordar disso, mas tudo bem, eu acho que não é necessário concordar, mas se todos pelo menos reconhecerem que nós vivemos em um contexto em que existem piadas, em que há algum tipo de subjugamento de pessoas que têm sobrepeso, já é o suficiente para entender que quando uma pessoa emagrece, é como se ela deixasse de ser alvo desse tipo de piada, tá? Então, o que acontece? Quando nós falamos do emagrecimento em um contexto como esse, em que uma pessoa vive de piadas, né? Vive sendo alvo de piadas, e aqui a gente até poderia colocar como uma operação. E aqui a gente até poderia colocar como uma operação estabelecedora, por exemplo, piadas dos amigos. O emagrecimento, ele acaba sendo uma consequência que tanto é um reforçador positivo, de certa forma, porque pode levar a elogios, como também um reforçador negativo, porque ele vai diminuir a presença de piadas na vida daquela pessoa. E para uma pessoa, ser vítima de piadas em alguns momentos pode ser um estímulo aversivo. Então repare que o emagrecer pode tanto reduzir a hipertensão, que já seria um reforço negativo, como também reduz o contato com aquelas piadas que podem ser desagradáveis para a pessoa. Ok? Então, como eu já adiantei, a melhora clínica da hipertensão também é um reforçador negativo. São consequências, pessoal, que podem ter dupla função, tanto de reforço negativo como de positivo, pela aproximação do valor autonomia, aproximação com o valor saúde. Tá? Mas aqui, especificamente, eu vou falar sobre a retirada do estímulo aversivo, que é a hipertensão, que são as piadas dos amigos. Tá? Reforçador negativo R-.
Interessante falar, pessoal, também, de que como os processos, eles não são a priori determinados pelo tipo de consequência. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de ser alvo de brincadeiras, de piadas, para algumas pessoas isso pode ter sim um valor, uma conotação aversiva, isso pode ser uma estimulação aversiva, enquanto para outras isso pode ter uma função apetitiva, isso pode ser um reforçador positivo. Porque, afinal de contas, você participar de uma brincadeira com os amigos também é uma espécie de interação social. Ah, mas então, Carlos, o que você está querendo dizer? Que ser alvo de piadas, de brincadeiras, é de um todo positivo? Não, não, pessoal. O valor funcional de cada estímulo, seja ele uma piada, seja ele contato social, seja ele até mesmo ocasiões para fazer amizades, vai depender do histórico de vida daquela pessoa. Por isso que é indispensável para quando nós façamos análise de qualquer comportamento, nós considerarmos sempre os antecedentes. Nós não conseguimos estipular relações funcionais entre respostas e consequências absolutas. Nós não conseguimos estabelecer regras que sejam universais para todas as pessoas. Nós precisamos sempre olhar à luz do contexto em que aquela pessoa está inserida. Nós precisamos olhar a função sempre à luz dos antecedentes. Ok? Aqui nesse exemplo, eu fiz uma vinheta. Eu trouxe um exemplo hipotético à luz de algumas ideias que nós pensamos. Tá? Vocês podem se sentir à vontade de falar aqui nos comentários de possíveis antecedentes ou contextos diferentes que impeçam até mesmo do comportamento de malhar de acontecer, ou que façam com que esse comportamento aconteça. Tá? Enquanto eu editava o vídeo, pessoal, eu pensei em algo bem interessante de ser dito que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, e é sobre as operações estabelecedoras. Nesse exemplo aqui, nós trabalhamos com uma operação estabelecedora de privação de contato social que aumentou o valor reforçador do contato social para a pessoa que vai até a academia malhar. Acontece que, para algumas pessoas, o contato social é algo muito presente no dia a dia. Né? Então, por exemplo, para professores, para pessoas que trabalham com atendimento ao público, até mesmo para mim, que trabalha com um atendimento a pessoas. Dependendo do dia, eu passo 6 horas conversando com pessoas. Não é um contato pessoal e numeroso, mas muito intenso. Existem dias que pessoas, assim, vou falar em primeira pessoa, tá? Existem dias em que eu fico saciado de falar tanto com pessoas. Assim, eu conversei tanto que às vezes a minha capacidade de conduzir uma conversa com outras pessoas está um pouco comprometida pelo meu cansaço. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que eu estou com saciedade de interação social. Quando nós falamos sobre operações estabelecedoras de saciedade, elas tendem a diminuir o valor reforçador de um estímulo. Por exemplo, vou trazer um outro exemplo aqui. Vamos supor que você seja uma pessoa que gosta de hambúrguer. E aí você está com fome. Você vai comer um hambúrguer, 2 hambúrgueres, 5 hambúrgueres. Vai chegar em um ponto, talvez ali no terceiro hambúrguer, que você não aguente mais. Você continua gostando de hambúrguer. Assim como eu continuo amando atender pessoas, conversar com pessoas. Só que, de tanto consumo do hambúrguer, ou nesse caso, de tanto contato com interação social, pode ser que momentaneamente eu me sinta desestimulado, ou melhor, que o estímulo, que a função reforçadora do contato social diminua, a ponto até mesmo dela se tornar aversiva. Pô, uma pessoa pode amar hambúrguer, mas se ela já comeu 5, ter que comer mais um pode parecer um pesadelo, né? Se torna algo aversivo.
Então, por que eu decidi falar sobre isso? Para o seguinte, para algumas pessoas, a atividade física pode ser, sim, uma ocasião para se fazer amizades, para ter contato social, para conversar. Porém, em determinados contextos, pode ser que essa consequência de contato social seja aversiva. Em outras palavras, que a pessoa se sinta desmotivada a fazer o exercício físico. Nesse sentido, o contato social não é um reforçador positivo, mas na verdade é uma punição positiva. Aqui eu estou fazendo o ajuste, confira na tela, porque há o contato com um estímulo que, contextualmente falando, tem a função punitiva, o acréscimo de um estímulo punitivo, devido à saciedade de interação social. Mais uma vez, pessoal, reforçando a importância de nós sempre fazermos a análise de um comportamento considerando o contexto no qual ele está inserido. Eu havia separado outros comportamentos para que nós analisássemos aqui a partir das sugestões de vocês. Tivemos sugestões super legais, mas esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu esperava. Então, eu vou me reservar a fazer a análise desse comportamento e, em futuras ocasiões, em novos vídeos, se vocês gostarem desse modelo de vídeo, eu continuarei fazendo novas análises, tá bom? Então, vai ser super importante para mim se vocês puderem deixar o feedback de vocês sobre esse vídeo. Deixem nos comentários sugestões, dúvidas, até mesmo críticas, de uma maneira gentil, por favor. E é claro, pessoal, se vocês gostaram e quiserem me incentivar a continuar fazendo vídeos, seja vídeos como esse ou como os outros que já constam no canal, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com quem você acha que pode se interessar também, tá bom? Muito obrigado, até a próxima! E se você tem maior interesse em se aprofundar sobre como fazer uma análise funcional, eu sugiro que você consulte os links na descrição. Eu preparei também um material gratuito com um passo a passo para ajudar na identificação de cada um dos componentes da análise funcional. Confira! Valeu, pessoal!